Olá, engenheiros civis e arquitetos, tudo bom? Hoje nós estamos falando aqui sobre loteamentos, tá? Mas nós vamos falar do momento da aprovação definitiva. Quem gosta desse ou quer saber mais sobre loteamento, assista os vídeos anteriores, tá? São vídeos de 5 a 10 minutos rápidos com grandes dicas e você vai ter uma ideia geral, que é o que eu falo, né? É o engenheiro 2080, é aquele que conhece pelo menos 20% mais focado naquilo que é mais importante, para poder ter 80% de resultado, ou seja, já tem uma ideia geral daquilo que realmente precisa, ok? E depois o resto vai pegando com mais facilidade. O importante é ter esse crescimento logo no início, tá? Exponencial no sentido, né, que você já tendo 20% de conhecimento, mas não é de qualquer coisa, é daquilo que realmente é mais importante para te dar os 80% de resultado imediato. Sobre a aprovação de loteamentos, tá? Então, depois de feito todos os projetos que eu falei no vídeo anterior, a gente aprovando nos órgãos, tá? Que eu vou falar aqui do estado de São Paulo. Existem, tá? Outros estados têm outros órgãos, mas nós temos um órgão onde centraliza vários outros, órgãos públicos, tá? Por exemplo, né, a Secretaria da Habitação, a parte, por exemplo, da CETESB. Então nós temos a Grapoab. A Grapoab é o órgão, tá, onde você, né, é o grupo de habitação que realmente você leva todos os seus projetos e lá ele distribui nas diversas secretarias onde vão ser aprovados os seus projetos, tá? A CETESB, por exemplo, ela também, né, é um órgão de grande preocupação, porque cada vez mais, né, a preocupação ambiental, tá? Desde saber onde vão ser, né, jogados detritos, né, os resíduos, né, do seu loteamento. Se, por exemplo, for industrial, é muito mais detalhado e complicado no sentido, né, muito mais detalhe realmente, tá? Se for residencial, né, como é que é esse loteamento em termos de colaboração com o meio ambiente, né? E se vai ter alguma preocupação em termos de algum estrago, vamos dizer assim, mesmo, por exemplo, a necessidade, muitas vezes, ligado a águas pluviais e você tem que fazer um piscinão, tá? No sentido de que você não vai jogar toda aquela água de chuva daquele local diretamente, né, nas tubulações de águas pluviais do loteamento vizinho, porque pode haver enchentes, isso e aquilo. Então, tudo isso é uma preocupação também, né, que a gente tem que ter, não só dos órgãos ligados ao dimensionamento, né, das águas pluviais, mas também mexe também com a situação do meio ambiente, ok? E depois, claro, de aprovado, tudo registrado, foi nos órgãos estaduais, voltou para a prefeitura, deu o carimbo já oficial, definitivo de aprovação, aí sim você pode ir para o cartório e registrar aquele loteamento, tá? A partir do registro, aí sim, acaba existindo os lotes, tá? Até então, aquela área é uma área, como a gente falou no início, uma gleba bruta, tá? Que ela não tem ainda as vias públicas, não tem as benfeitorias, então é uma área bruta, uma área só, uma matrícula grande, uma matrícula que a gente fala mãe, é uma matrícula mãe só, única. E aí a partir disso, desse registro, já com todos os projetos aprovados, então aí você vai fazer simplesmente, né, o trabalho do cartorário lá, né? Claro que você vai ter que fazer todo o memorial descritivo de cada lote e aí o cartorário, então, ele vai registrar lote por lote, né, matrícula por matrícula, passando aí a existir, né, realmente o lote. E aí sim você pode vender. Até então você não pode vender porque até então não existe ele legalmente. A partir do ponto que você registrou, você já pode vender com a promessa, tá? Com a obrigação de fazer as benfeitorias. As benfeitorias podem ser feitas até 2 anos, tá? E aí, às vezes, existe a possibilidade de ter também colocar mais 2 anos após esses 2 anos, tá? Prolongar essa data, tá? Por algum motivo que possa existir aí, tá? Justificável, ok? Mas o que é importante é o seguinte, né? Que para você também fazer esse registro no cartório de imóveis, você precisa estar com toda a documentação certa, desde da gleba mãe, tá? Por isso que no estudo de viabilidade também você precisa ver se toda a documentação está perfeita, porque senão você vai fazer todo esse trabalho e não vai conseguir registrar porque a gleba, né, mãe não está em ordem. Então, você precisa ver se não tem, por exemplo, né, no cartório de protestos, não tem nenhuma pendência, tá? Ações pessoais, ônus, né, reais de imóveis, né, alguma pendência, alguma ação penal que possa existir do proprietário da gleba mãe, tá? E que isso pode gerar algum problema na hora do registro do cartório. Então, precisa estar tudo muito
em ordem no ato, né, dessa aprovação, tá? Para que realmente possa ter esse registro. Nesse registro também é feito já e deixado em cartório já um exemplar do contrato padrão de venda de cada lote, tá? Então isso também é fundamental, porque o próprio cartório já vai ver esse exemplar e vai aprovar que se está dentro de todas as leis, né? Porque não pode, claro, fazer um contrato que não esteja né, dentro das regras que nós temos que seguir, que são as leis, né, federais, tá? E tem que ter, claro, na hora da compra, venda, ou mesmo se o proprietário da gleba, né, for casado, sempre precisa também ter a assinatura do cônjuge, porque né, tem que ter realmente todos cientes e assinados para que realmente tenha a validade, tá, daquele processo, né, que é do loteamento em si. Isso depois de tudo em ordem, mesmo assim, para não haver dúvida nenhuma, é publicado, tá, em edital, tá, em jornais, feito com né, essa publicação pública realmente para que a sociedade, né, tome ciência disso, e se alguém tiver alguma coisa a opor, né, que seja contra por algum motivo, alguma pendência que possa existir, ainda tem em torno de 15 dias para se pronunciar. Se não aparecer ninguém, tá tudo em ordem, né? E se aparecer vai ter que justificar por quê. Mas resolvendo, aí sim o registro sai e você já pode começar a vender, tá? Eu digo o seguinte, que quando eu procuro fazer as obras primeiro para depois vender, porque eu agrego valor. A pessoa comprando o lote já com todas as benfeitorias, ele vai valer muito mais, tá? Porque já tá, né? A pessoa compra com a condição né, já de construir. Tá? Então isso faz com que você consiga vender por um valor maior o seu lote. Então eu recomendo, se você tiver condição, né, de fazer toda a benfeitoria e depois vender. Mas tem pessoas que não têm, né, esse caixa para poder fazer as benfeitorias. Então o que ele precisa fazer é realmente ir vendendo com essa promessa das benfeitorias e ir ao mesmo tempo fazendo as benfeitorias para que num prazo aí, né, de 2 anos esteja tudo concluído, ok? Se você gostou, faça o seu joinha, faça o seu comentário e até o próximo vídeo.